Então, a ideia agora é falar um pouco sobre as mulheres nos primeiros momentos do cinema nos Estados Unidos e depois falar algumas cineastas pioneiras no cinema europeu. Então, aqui não é uma cronologia exata, né? Eu fiz algumas escolhas, elencando algumas cineastas consagradas na história do cinema, mas é muito engraçado porque eu dou aula numa escola de cinema e é uma galera jovem, mas que é muito antenada em cinema, assim, que assiste muita coisa. Aí você solta uns nomes de umas cineastas europeias, principalmente, que são nesse cinema independente, né? Então o cinema europeu tem um viés mais independente e são nomes que eles nunca ouviram falar. Então, por mais que essas mulheres tenham ocupado, algumas delas, não todas, tenham ocupado um espaço, principalmente no cinema europeu, elas ainda não são conhecidas por uma quantidade, por um público muito amplo. Então é uma questão também a ser pensada. E aí eu parto um pouco da proposta trazida pelo filme E a Mulher Criou Hollywood. É um filme de duas cineastas francesas, a Clara Kuppenberg e a Julia Kuppenberg. É um filme que veio aqui para o Brasil em 2016, no Festival do Rio, e é um documentário bem interessante que vai pensar as primeiras décadas de Hollywood. Então elas trazem uma discussão bem interessante para pensar como nas primeiras décadas de Hollywood, de existência, né, dos estúdios Hollywood, existia um número significativo de mulheres trabalhando nesses estúdios. Então elas vão elencar o trabalho dessas mulheres, vão destacar as principais cineastas, roteiristas, produtoras que estavam trabalhando em Hollywood, e aí elas vão apresentar uma argumentação do porquê dessas mulheres terem sumido dessa cena, né, de hollywoodiana. Então, uma das primeiras cineastas que as documentaristas mencionam, e é um filme que está disponível também para assistir no YouTube, então cabe assistir porque ele é muito didático e é um resgate histórico bem interessante para pensar essas mulheres norte-americanas e também a própria trajetória da cineasta francesa, a Alice Guy Blaché, que eu vou falar um pouco mais para frente. Então, falando especificamente das cineastas norte-americanas, elas vão falar um pouco do trabalho da Mabel Normand, que dirigiu filmes com Charlie Chaplin, por exemplo, Carlitos no Hotel, um filme de 1914, Carlitos Banca o Tirano, então algumas obras dirigidas pela Mabel Normand, a Anita Loos, que foi uma roteirista nessas primeiras décadas de Hollywood, que foi a primeira roteirista que tinha uma folha de pagamento da história. Então, a primeira roteirista mulher e homem que tinha uma folha de pagamento no estúdio, né, como roteirista, isso na década de 1910. E ela ficou muito famosa por um filme que ela roteirizou em 53, que é Os Homens Preferem as Louras, né, e que foi, enfim, consagrou, né, a carreira da Marilyn Monroe. E a Frances Marion, foi a primeira mulher a ganhar um Oscar de roteiro na história do cinema pelo filme O Presídio, que é um filme de 1930. Depois ela foi premiada por outro roteiro que ela escreveu, que é o filme O Campeão, que é um filme dirigido por King Vidor, que é um filme de 1931. E tem a figura da Lois Verber, que para muitos é uma das diretoras mais bem-sucedidas dessas primeiras décadas de Hollywood, porque ela foi uma das primeiras mulheres, tirando a Guy Blaché, que eu vou falar mais pra frente, que tinha um estúdio cinematográfico, né? Então ela tem um filme que é considerado aí um filme polêmico, né, que é o filme Hipócrates, que é um filme de 1915, porque foi um filme que a primeira vez na história do cinema se trouxe o nu frontal feminino, né? E só que esse cenário, que essas mulheres tinham um campo de atuação importante aí nessas primeiras décadas de Hollywood, pensando em 1910 até 1920, não vai permanecer por muito tempo. Porque o cinema, uma das justificativas que o filme apresenta, né, é que o cinema, no primeiro momento, ele não era visto como uma coisa interessante para alguns homens. Então não existia essa competição, então elas não precisavam competir com esses homens interessados no cinema. Então, no primeiro momento, o cinema existiu muito espaço, principalmente para os judeus e para as mulheres que se interessavam em trabalhar em cinema. Mas aí, com o primeiro filme falado, né, que é o Cantor de Jazz, que é um filme de 1927,
surgem novas possibilidades para o cinema hollywoodiano. E isso faz com que, claro, isso de uma forma muito simplista, a minha justificativa, faz com que surjam que o cinema apareça como uma possibilidade interessante de trabalho e de se fazer fortuna, né? E aí a crise de 1929 fez com que muitos homens perdessem seus postos tradicionais, então suas profissões tradicionais, e aí o cinema, nesse cenário de crise, surge como um caminho, né? Como um caminho de se possibilitar novas riquezas, enfim. E aí a concorrência, né, com os homens não faz com que essas mulheres consigam dar continuidade às suas carreiras, e o cenário para a inserção das mulheres no meio cinematográfico acaba cada vez mais ficando restrito. Então essa é a tese do filme, né, da Clara e da Júlia, do porquê do cenário cinematográfico norte-americano ter uma presença muito pequena de mulheres na atualidade como diretoras, né? A ponto que na década de 30, só ter um filme dirigido por mulher, que foi o filme da Dorothy Asner. E na década de 50, só um filme dirigido por mulher, que é o da Ida Lupino, que é o Bígamo. Então, essas mulheres que em 1910 até o final da década de 20 do século 20 estarem produzindo, elas foram cada vez mais diminuindo a atuação no cenário hollywoodiano. E é tão engraçado a gente fazer um pulo, a gente está falando das primeiras décadas do século 20. Só em 2010 uma mulher foi premiada no Oscar na categoria Melhor Diretora, né, que foi a Catherine Bigelow, pelo Caça ao Terror, Guerra ao Terror, né? Então ela foi premiada só em 1910. Então, para ver como que, num primeiro momento, Hollywood possibilitou, entre aspas, o trabalho das mulheres, mas precisou de muitos, muitos anos para que uma mulher fosse reconhecida pelo seu trabalho no prêmio mais consagrado da história do cinema mundial, né, que é o Oscar. Em 1903, uma cineasta neozelandesa, que é a Jane Campion, ela foi premiada em Cannes, né, que é o prêmio máximo de Cannes, que é a Palma de Ouro, pelo filme O Piano. Agora, em 2017, a cineasta norte-americana, Sofia Coppola, ela foi premiada com a melhor direção, pelo Estranho que Nós Amamos, né? Que é um filme de 2017, ela foi premiada em Cannes em 2017 de melhor direção. Então é só para chamar a atenção como esses nichos, né, principalmente no que diz respeito a essas premiações, a inserção das mulheres ainda é muito pequena, né? Então o reconhecimento do trabalho dessas mulheres ainda é muito restrito. Em 2018, a Greta Gerwig foi indicada, né, como melhor direção pelo filme Lady Bird, e o mesmo filme foi indicado ao prêmio de melhor filme. Ela foi a quinta mulher na história do cinema, na história da premiação, a ser indicada. Antes da Greta, tinha sido indicada a Kate Bigelow, que eu mencionei, a italiana Lina Wertmüller, a Jane Campion, pelo mesmo filme, O Piano, e a Sofia Coppola, por Encontros e Desencontros, que é um filme de 2003. Então, mais uma vez destacando, né, como que essas mulheres ainda estão conquistando esses espaços mais tidos consagrados da história do cinema, né, principalmente nesses prêmios consagrados do cinema. Mas tem uma figura bem interessante no cinema norte-americano, que é a produtora a Dede Gardner. Então ela já recebeu algumas indicações e já foi premiada. Então ela é a produtora norte-americana, a produtora mundial mesmo a receber mais prêmios no cinema. Então ela ganhou um prêmio por Moonlight, um filme de 2016, enfim, que ganhou o Oscar, né, do Barry Jacks. E ela também foi premiada por 12 Anos de Escravidão, do Steve McQueen, um filme de 2013. E depois ela vai concorrer com outros filmes, a prêmios também no Oscar, A Grande Aposta, e com o filme da Alva DuVernay, que eu vou falar daqui a pouco, que é Selma, Uma Luta pela Igualdade. E também concorreu pela Árvore da Vida, do Tennessee Malik. Então, assim, são espaços que estão sendo ocupados
mas ainda, comparada com as premiações destinadas aos homens, ainda é um número muito pequeno, né? Muito insignificativo. Aí, cabe agora falar um pouco, já que eu falei do filme, né, da Ava, da figura da Ava. A Ava DuVernay é uma cineasta norte-americana bem interessante, assim, que ela vai surgir nessa cena do cinema mais independente, começou fazendo documentários e ela vem conquistando espaços como cineasta, como mulher e como mulher negra, que eu acho que é uma característica também que tem que ser enfatizada, né? Então ela começou a carreira dela fazendo documentários, ela tem uma produtora, enfim, com essa pegada mais independente. E no ano passado ela lançou um filme que se chama Uma Dobra no Tempo, que é um filme dos estúdios Walt Disney, que é uma adaptação literária. E na história do cinema norte-americano, foi a primeira vez que uma mulher negra dirigiu um filme com custo tão alto. Então o filme custou 100 milhões de dólares. Então a primeira vez na história que uma mulher negra dirigiu um filme com alto custo. Antes dela, que já tinha mulheres que não são negras e que tinham realizado filmes com custo parecido, novamente a Catherine Bigelow pelo filme K-19 e a Patty Jacks pelo filme A Mulher Maravilha, que teve uma repercussão bem interessante. Foi um filme que fez um sucesso de público bem interessante, porque foi a primeira vez também que uma mulher na história do cinema dirigiu um filme de super-herói, e nesse caso uma super-heroína, que é a Mulher Maravilha, né? A DuVernay, a Ava DuVernay, ela foi indicada pelo filme Selma, Uma Luta por Igualdade, que é um filme de 2014, que vai falar um pouco do Martin Luther King, e ela foi indicada nas categorias de Melhor Canção Original e Melhor Filme, mas ganhou apenas o prêmio de canção original pela música Glory do John Legend, né? E depois ela vai receber uma outra indicação no Oscar de 2017 pelo filme A 13ª Emenda, que é um filme bem interessante que está discutindo a questão da ocupação massiva dos negros dos presídios norte-americanos. Então vai discutir essa questão social, né, dos Estados Unidos, que é a ocupação predominante dos presídios por negros norte-americanos. E agora ela está à frente ela dirigiu recentemente a série Olhos que Condenam, e é uma série que gerou uma repercussão bem interessante e que vem sendo premiada e reconhecida, né? Ela também participou no ano passado do júri do Festival de Cannes, e é uma coisa bem interessante porque em 2018 o júri de Cannes teve uma presença majoritariamente de mulheres. Então desde 2014 que o júri não era ocupado por tantas mulheres. Então a gente percebe uma mobilização interessante que as mulheres estão se inserindo, principalmente no júri de um festival tão importante como o Festival de Cannes. E nesse ano de 2018, a Cate Blanchett, a atriz Cate Blanchett, foi a que presidiu o júri. Então está surgindo uma mobilização, e quando eu vou falar mais no final, principalmente com essas denúncias que surgiram a partir de 2017 em torno dos casos de assédios e abusos sexuais, principalmente em Hollywood, que as mulheres atrizes, funcionárias de outros ramos dentro do cinema sofreram. Então surgiu um campo de debate e essas mobilizações tiveram mais adeptos e conquistaram espaço, principalmente o respaldo da mídia, né? Que a mídia começou a prestar mais atenção. Mas isso é uma coisa que eu vou falar mais pro final. Tem uma organização nos Estados Unidos muito interessante chamada Women Making Movies, que é uma entidade responsável por viabilizar o cinema feito por mulheres. Então, distribuição, produção. Então, foi criada em 1972. A Lúcia Murat, que é a cineasta que eu estudo, ela teve principalmente o seu primeiro filme, A Memória que Me Contam, distribuído nos Estados Unidos por essa entidade. E tem o Instituto Gênero e Mídia, da atriz Gina Davis, que tem uma perspectiva de pesquisa, de pensar um pouco como a mulher está inserida nessas mídias e também pensar estratégias para que essas mulheres ocupem cada vez mais espaço nessas mídias, não apenas o cinema, mas como também a própria televisão.